Muito bem, eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos meditar na palavra de Deus e logo após vamos orar por você, porque hoje é dia de libertação, de cura, de bênção de Deus para a sua vida e para a sua família. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 2 do Evangelho de São João. Estou bacana ali, a irmã está com a Bíblia na mão, tá quase todo mundo já com a sua Bíblia. Nós não podemos deixar a nossa espada, a espada do Espírito Santo, né? A nossa Bíblia, palavra do Senhor, né? Muito bem. Diz assim o texto: e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, Maria, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Amém? Até aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que nós estamos tendo de poder estar aqui nesta noite na tua casa. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar a bênção sem medida sobre o teu povo. Que nesta noite, Senhor, esta pessoa seja curada, esta pessoa seja liberta, que as obras do inimigo sejam desfeitas, que o teu povo seja liberto, abençoado, curado. Aquele que entrou aqui doente, Senhor, que as tuas mãos se estendam sobre eles e haja cura, haja milagre, haja maravilhas na vida desta pessoa. Cura, Senhor, a pessoa que está doente. Cure, Senhor, essa enfermidade que causa dores, que essa infecção, essa inflamação, esse caroço, esta hérnia. Senhor, cure este mal. Senhor, liberta esta pessoa de toda obra maligna e faça milagres nesta noite. Estenda, Senhor, as tuas mãos de milagres e abençoe o teu povo nesta noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus e te agradeço hoje para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Digam graças a Deus. Podem vos assentar, Deus abençoe. Alguém aceita água? Rapidamente, eu quero meditar com os irmãos sobre algumas lições importantes que nós temos nesse texto. Nós vamos aproveitar, aprender algumas lições que nós vamos extrair desse texto que nós acabamos de ler. Aqui, o texto em questão, esse fato, essa festa de casamento, a festa de casamento do povo hebreu, ela é uma festa que dura semanas, né? O casamento lá dura semanas. Então Jesus foi convidado para essa festa de casamento. E essa festa de casamento, até esse presente momento, isso foi no ano 33 aproximadamente, no ano chamado de ano Domini, o ano depois de Cristo, AC, depois de Cristo. Então aqui era o comecinho do ministério de Jesus. Inclusive, esse aqui foi o primeiro milagre que Jesus fez. Jesus não havia curado ninguém, Jesus não havia expulsado o demônio de ninguém, Jesus não havia liberto ninguém. O primeiro milagre que Jesus fez foi o milagre de
transformação. Jesus é convidado para essa festa, para as bodas de casamento, para esta festa de casamento. E uma das coisas que, por exemplo, nas nossas festas não tem bebida alcoólica, né? O cristão que é servo de Deus sabe disso. As nossas festas não entra álcool, não entra na casa de cristão, de servo de Deus, não entra álcool. As nossas festas não entra álcool, porque álcool não combina com festa, não combina com o volante de carro, não combina com almoço em família, não combina com nenhum tipo de festa, com nenhum tipo de comemoração, porque onde está o álcool, está a confusão. Se você convidar, por exemplo, se você fizer um almoço na sua casa, e aí vai trazer pessoas que não são cristãs, um exemplo que eu estou dando. Eu não sou cristão, vai ter uma bebidinha para nós lá? Não, para vocês que não é cristão, nós vamos arrumar uma bebida. Já começou errado. Se eu não quero mal para mim, eu não quero mal para outra pessoa. Então, a pessoa que coloca o álcool dentro da sua casa, aquele almoço pode até começar, mas ele não vai acabar. Não vai acabar. Porque depois que a pessoa bebeu umas 2 ou 3 lá, aí já acaba a festa na hora, porque ele começa a brigar com um, começa a falar coisa demais, começa a desenterrar defunto, começa a falar da vida do outro, daqui a pouco acabou o almoço. Todo mundo foi embora, a comida ficou lá, o churrasco ficou lá, e todo mundo saiu de mal e sem comer. Sabe por quê? Porque começaram errado com álcool. Esses dias agora, quantos capotamentos, quantos acidentes frontal aconteceu nesses dias. Por quê? Porque as pessoas encheram a cara e pegaram no volante do carro para dirigir. Então, olha, bateram, atropelaram, mataram, morreram, porque infelizmente álcool não combina com volante. Aí você está falando assim: pastor, mas aqui essa festa tinha vinho. Existe o povo judeu, e o vinho que era usado, que Jesus usava, que Paulo mandou Timóteo usar por causa da enfermidade que ele tinha no estômago, não era vinho fermentado, era o vinho 100% polpa da uva, que era extraído da uva e ali não deixava ele fermentar. Era o suco natural, é o que nós usamos na ceia aqui, 100% uva, sem fermentação. Então ele não é embriagante. Deu para entender? E o suco da videira, ele tem um monte de composições que fazem bem para a saúde. Ele também é antioxidante. Ele limpa o nosso sangue, ele limpa o nosso organismo. Então todas as festas judias ou judaicas ou do povo hebreu era regado a muito suco de uva, suco natural nas suas festas. Jesus, quando falava vinho, era o vinho sem fermentar. Aquelas pessoas que não conheciam, não tinham um relacionamento com Deus, eles faziam vinho e fermentavam, e aí se embriagavam. E quando se embriagavam, criavam problemas. A Bíblia está cheia de problemas que as pessoas fizeram depois de beberem vinho embriagante, ou seja, fermentado.
Deu para entender, irmãos? Então, as nossas festas, ela é regada a quê? Refrigerante. É Coca-Cola, não estou fazendo propaganda aqui, é Coca-Cola, é Guaraná, é suco de laranja, é que suco. Lembra do que suco? Tem mais cor do que suco? Que suco! Tem mais cor do que suco? Então, as nossas festas de casamento, de aniversário, é regado a refrigerante. Então, quem quiser ir nas nossas festas, saiba que lá não vai ter álcool. Se a pessoa for atrás de álcool, não precisa ir, porque não terá álcool. Amém? Porque álcool não combina com festa, com almoço, com volante, não combina com casamento, não combina com nada. Então, aí você chega numa festa, aí tem um monte de salgados, mas alguém fala assim: olha, acabou o refrigerante. Poxa vida, como é que nós vamos comer salgado? O refrigerante, como é que nós vamos comer? Não tem jeito de comer o salgado sem o refrigerante. Então, quando ele estava em plena festa, acabou o vinho, acabou o suco 100% natural. E sabe como é que era preparado esse vinho? Ele não era preparado mecanicamente, ele era preparado amassado com os pés. A pessoa colocava lá no lagar. O lagar, vamos pensar aqui no cercadinho, num cercado cimentado. Antigamente não tinha o cimento, então era pedra. Tinha pedra que forrava o fundo e era cercado de pedra. Então eles colocavam ali as uvas, e as pessoas descalço, com a roupa levantada, eles iam amassando a uva, e amassando aquele monte de uvas, e ali ela ia escorrendo por um suco, não é suco, uma espécie de uma bica, e caía num lugar onde ele era filtrado, e ali preparava para poder engarrafar e já distribuir para que a pessoa pudesse levar, comprar e fazer uso. Não era fermentado. Agora, existia o fermentado, que era o embriagante. Não foi o que Jesus usou, e nem aqueles que estavam sendo usados onde Jesus estava. Para ficar bem explicado para você, quando Paulo fala: Timóteo, usa um pouquinho de vinho por causa das enfermidades do seu estômago, Paulo estava falando para ele, não era do vinho fermentado, era do vinho puro, do suco da videira puro, que ele era antioxidante e também saudável para a saúde física da pessoa. Deu para entender? Então, a notícia se espalha: acabou o vinho. Aí todo mundo ficou lá preocupado. Aí Maria chega, a mãe de Jesus chega: Senhor, acabou o vinho. Ele fala: mulher, preste bem atenção nisso. Ele fala: mulher. Por que ele não falou assim: ô mãe? Porque Maria era simplesmente mãe adotiva de Jesus. Deu para entender? Jesus era o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então o que foi gerado no ventre de Maria era a obra do Espírito Santo, que deu vida a Jesus no seu ventre, e Maria foi a mãe adotiva e José o pai adotivo de Jesus. Então ele fala, quem olha assim fala que Jesus foi mal educado com a sua mãe. Não, ela não era mãe de Jesus,
No entanto, quando Jesus estava já prestes a morrer na cruz, ele olha para baixo e quem ele vê? Ele vê Maria e ele vê João. Então, antes de morrer, o que ele fala para Maria? Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Naquela hora, Maria pega e sai com João e vai embora. Está dando para você entender? Então Jesus falou assim: mulher, que tenho eu contigo? Ela não ficou chateada, ela não ficou triste com isto. Sabe o que ela fez? Ela deu um mandamento para os empregados. Ela disse assim: fazei tudo que ele vos disser. Faça tudo que ele vos mandar. Então esse é o mandamento de Maria. Esta foi a ordem de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Se alguém fala assim, qual foi o mandamento de Maria? Obedecer Jesus. Faça o que Jesus manda. Esse é o mandamento de Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. Então ele pegou, disse, aí ele viu umas talhas. Ele viu, me parece que 6 talhas, se não me falha a memória. Tinha talha, 6 talhas de pedra. Talhas, a gente usou muito. Vocês lembram da talha de barro? Tinha o filtro e tinha a talha. Era mais ou menos aquilo ali, só que de pedra, ao invés de barro, era de pedra. Então tinha 6 talhas de pedra. Aí o que Jesus faz? Ele manda encher aquelas talhas de água. Manda encher aquelas talhas de água. O que eles fizeram? Versículo 7 aí. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Então o que nós estamos vendo aqui? A primeira lição desse texto: obediência. A obediência, ela quebra maldição. Está dando para entender? Quando a pessoa está debaixo da obediência, ele atrai bênçãos para a sua vida. E isso em todas as áreas da nossa vida. O que a Bíblia diz? Filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é agradável a Deus, para que os seus dias se aumente sobre a face da terra e podei-vos prosperar. Então a obediência, ela traz longevidade para os filhos que obedecem os seus pais. A obediência, ela traz prosperidade para os filhos que obedecem os seus pais. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é a lição da obediência. A obediência, ela quebra a maldição. A obediência, ela destrói jugo. Jugo é canga, jugo é prisão. Jugo, a pessoa está presa a alguma coisa que o domina, que o controla, que ele não quer, mas ele está dominado, ele está subjugado. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, para que aconteça um milagre, a primeira coisa, obediência. Vamos falar junto? Primeira lição, obediência. Agora vamos lá. Jesus, por que Jesus não pediu uva? O vinho não vem da uva? Por que ele pede água?
É uma coisa para nós, para a gente pensar, para a gente meditar. Por que ele não pediu uva, se o que iria acontecer, o que estava faltando na festa era vinho, e vinho não era feito de água, era feito de uvas. Inclusive aquilo que eu falei para vocês, o vinho era 100% natural, sem misturas. Sem misturas. Então Jesus, ao invés de pedir uvas, ele pede água. Agora vamos ver a lição que traz para nós aqui esse pedido de Jesus. Por que ele não pediu uvas? Porque a uva, para fazê-la virar vinho, ela é processada de forma humana. Eu não falei para vocês aqui que para fazer o vinho, a pessoa, ele ficava descalço e pisoteava, ficava pisando a uva, não é isso? Então esse processo é o quê? Humano. Esse processo de fazer vinho, ele é humano. O que Jesus iria fazer não era humano. Jesus ia operar, ele ia fazer um milagre, ele ia fazer algo sobrenatural, quer dizer, que é além da nossa natureza, além do nosso pensamento. Então, o que Jesus, aqui ele estava fazendo o milagre da transformação. Então a segunda lição que nós tiramos aqui é a transformação. Transformação, nós aprendemos logo nos primeiros dias de aula, quando a gente vai lá para o primário. No meu tempo era primário. Então, antigamente as aulas começavam quando a gente tinha 7 anos de idade. Quando você atingia 7 anos de idade, 7 anos você começava a frequentar a escola. Até aí era dentro de casa, mas depois dos 7 anos você começava a ir para a escola. Aí você fazia o primeiro ano, começava no primeiro ano, primário, chamava primário. Então a pessoa começava as suas aulas com 7 anos de idade, quando estava bem criança. E eu acabei me perdendo. Eu estava querendo passar um ensinamento. Então veja bem, a uva, o vinho era um processo humano. Ele era processado humanamente falando. E Jesus iria fazer um milagre. O que Jesus iria fazer era sobrenatural, algo que não estava ao alcance humano. Então a água, por que ele pede água? Porque a água tem na casa do rico e na casa do pobre, certo? A água tinha na casa do rico e na casa do pobre. Então todo mundo, tanto o rico quanto o pobre, tem direito e acesso à transformação. Agora cheguei aonde eu queria. Na escola, a primeira coisa que a professora ensina para nós é a respeito da metamorfose. Metamorfose é a transformação. Transformação. É a primeira coisa que nós aprendemos lá nos 7 anos de idade, no primário, na escola. E eu lembro que a professora mandou fazer uma experiência com feijão. Eu lembro, ela mandou plantar o feijão dentro de um copinho de plástico e colocar assim por cima do fogão, na janela. Antigamente usava o basculante na cozinha. Então aí o feijão brotava
começava a crescer e ele começava a procurar claridade. A semente transformava numa planta. Aí ela ensinava para nós a respeito da metamorfose, que é a transformação. Era o que Jesus iria fazer aqui quando ele pediu água. Ele ia fazer a transformação, a metamorfose, ou seja, transformar água em vinho. E nós aprendemos também na prática que quando você vê uma borboleta voando, ela não nasce borboleta, ela nasce lagarta. Ela nasce uma lagarta. E ali ela faz um casulo, uma casinha, ela tece uma casinha de seda e fica ali dentro por algumas semanas. E aí começa a nascer, ela começa lá dentro daquele casulo, daquela casinha de seda, de tecido, de lã, de fios de seda. Ali ela começa a transformar, ela começa a ganhar cores, começa a nascer asas, as perninhas dela começam a aumentar, e ela começa a ficar colorida. Aí começa a nascer asa, tudo embolado assim, olha. Quando chega um determinado tempo, ela começa a sair do casulo, e ela tem que fazer muita força para sair do casulo. E na hora que ela está fazendo força, as asinhas estão esticando para que ganhe força, para que ela possa voar. Quando ela sai do casulo, ela já sai voando. Ela sai do casulo e começa a bater as suas asas, esticar. Mas ela já esticou dentro do casulo, pela força que ela fez para sair do casulo. E quando ela sai, ela começa a agitar suas asas. E aí, para dar o seu primeiro voo, e para fazer o processo tudo acontecer novamente com ela, e nascer, ela pôr o ovinho, nascer outra lagarta, e transformar em outra borboleta. E esse é o ciclo da borboleta. Um dia um homem estava sentado assim debaixo de uma trepadeira numa praça. Aí caiu um casulo na frente dele, e ele viu que tinha uma borboleta com a metade para o lado de fora. Metade estava para o lado de fora, e ela fazendo força. Aí ele falou: não, eu vou dar uma ajuda para ela, eu vou ajudar ela a sair do casulo. Pegou do seu cinto, do seu bolso, um canivete bem afiado, pegou o casulo no chão e começa a cortar para ajudar a borboleta. Aí quando ele corta o casulo, que ele abre, a asinha dela estava toda torta, virada para frente. Aí não tem como mais ela virar normal. A força que ela estava fazendo dentro do casulo era exatamente para desvirar a asinha e esticá-la para que ela fosse forte, para conseguir levantá-la, para que ela conseguisse voar. Quando ele ajuda a borboleta, ele aborta a metamorfose. E é o que acontece com muita gente. Começa muito bem, alegre na presença de Deus. Aí quando Deus começa a permitir que ele enfrente provações, adversidade, para fazê-lo ficar forte, para sua fé aumentar, para ele crescer, para ele, quando estiver sozinho, enfrentar as suas adversidades com coragem. Aí ele aborta a sua metamorfose, ele aborta a sua transformação. Aí ele não é nem cristão e nem ímpio, ele fica em cima do muro. Ele nunca cresce, ele nunca avança, ele fica sempre aquele cristão 6 horas e cabide. 6 horas para nós. Irmão, eu vou lá no monte orar. 6 horas para nós. Mas ele não ora. Não faz mal pedir oração, mas eu tenho que pedir, mas também orar.
Mas por que a pessoa não ora? Porque ele abortou a sua transformação. Nessa hora, a pessoa tem que ter muito cuidado com quem vem te aconselhar, porque senão ele pode abortar a sua metamorfose. Ele pode abortar o seu crescimento, dependendo do que ele falar para você. E quantas pessoas que têm saído por aí com canivete amoladinho, tirando borboletas do seu casulo, e descobre que as suas asas ainda não foram formadas. Quantos que estão por aí nos púlpitos, dentro das igrejas, soltando um monte de bobagens, abortando a vida espiritual de muitas pessoas, anulando o seu crescimento, anulando o seu relacionamento com Deus, anulando a sua fé, destruindo a sua transformação. Então, olha, a segunda lição que nós aprendemos é a transformação. Jesus pede água, não pede uvas, porque uva, para transformar em vinho, precisa de processo humano. Então olhe bem, preste atenção nisso agora. Quantas vezes você que está aqui já prometeu para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, que você vai mudar, e você não consegue mudar? Sabe por quê? Porque você está tentando mudar por você mesmo. Você está fazendo um processo humano. Você acha que você vai conseguir fazer o que você pensa que vai fazer, mas você não vai conseguir, porque a mudança só Deus pode fazer. Só Deus pode mudar uma pessoa. Só Deus pode transformar uma pessoa. Eu estava vendo uma reportagem agora, antes de vir para cá, um rapaz que ele era diretor dos desfiles de gays do Brasil. Hoje Deus fez uma obra na vida dele, e hoje ele é um homem. Antes ele era um homem que se passava por mulher, que se fazia de mulher, contra os princípios estabelecidos por Deus. Mas ele teve um encontro com Jesus que mudou a sua vida, e ele pegou, abandonou aquelas fantasias, cortou seu cabelo, e agora ele está vivendo como homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus mudou a sua vida. Então você, quantos maridos que prometem às suas esposas: minha esposa, a partir de agora eu vou mudar, mas ele não consegue mudar, porque ele pode até tentar fazer isso, mas ele não consegue, porque esse processo de mudança no homem não consegue por si só, é um processo de Deus. É Deus que pode mudar, só Deus pode mudar a tua história, só Deus pode mudar a tua vida, só Deus pode transformar a sua vida de água em vinho. Só Ele pode fazer da sua vida um vinho novo. Aleluia, aleluia. Então Jesus, ele não pede uvas, porque uvas também não tem nas casas, mas água tem. Então a transformação tanto é para o rico, quanto é para a classe média, como para a classe mais, um pouco mais abaixo, como também para a classe mais desfavorecidas. Todos têm acesso à transformação, porque a água está em todas as casas, mesmo que ela não esteja encanada, mas ela está lá no recipiente dentro da casa, como acontecia com os nordestinos, que hoje a água está chegando lá no Nordeste, nas torneiras, mas antes não chegava. Então eles tinham a água acumulada nas cacimbas,
nos tambores, mas tinham a água. Toda a casa, ainda que não estava encanada, mas tinha água dentro da casa, seja do rico, seja do pobre. Então todos têm acesso à transformação. Está dando para entender? O que Jesus está ensinando aqui, a acessibilidade para todo mundo tem o direito de ter acesso. Jesus não discriminou ninguém, Jesus não fez acepção de pessoas de ninguém, mas Ele quer que todo mundo tenha acesso à mudança, que tenha o direito de ter a oportunidade de mudar. Talvez você que está aqui, se eu tivesse a oportunidade de começar tudo de novo, eu começaria diferente. Então você tem essa oportunidade. Hoje é o dia de você recomeçar a sua vida de forma diferente. Hoje você tem a oportunidade de mudar a história da sua vida. Quantas pessoas que sofreram e falam assim: olha, se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido Jesus quando eu estava bem novinho, eu não tinha sofrido o que eu sofri, e não deixaria minha família sofrer como sofreu. Quantos filhos que estão aqui que lembram dos seus pais, que às vezes tem que carregá-lo lá da rua. Meu sogro bebia tanto que tinha um cachorrinho que ia buscá-lo no botequim. Olha, o cachorro que ia buscá-lo no botequim. Tinha o cachorrinho que ia buscá-lo no botequim. E ele vinha cambaleando para casa. E ele era motorista de caminhão. Deus poupou a sua vida, porque tinha um plano na vida dele. Quantas vezes ele dirigiu bêbado nessas estradas do Brasil e nunca sofreu um acidente, porque Deus tinha um plano na vida dele, de salvá-lo e colocá-lo como servo de Deus, e fazê-lo um homem de Deus, para pregar o Evangelho como ele fez. E ele partiu daqui pregando o Evangelho. Deus pode mudar a história da sua vida. Satanás não quer que você faça isto. Ele quer que você continue do jeito que você está, porque ele vai destruir você. Mas se você está tendo essa chance hoje de recomeçar, abrace essa chance, porque ela é para o rico, ela é para o pobre, ela é para o estudioso e ela é para o analfabeto, ela é para o intelectual e é para aquele que não tem letras. A transformação é a oportunidade que todos têm. Ele pede água e não uvas, porque uvas para transformar em vinho é processado humanamente, e a transformação ela nunca consegue ser produzida pelo homem. O homem até tenta. Quando a pessoa chega em determinada igreja, ele fala aqui: olha, a doutrina aqui é o seguinte: você não pode usar roupa esporte, você não pode cortar cabelo, você não pode usar brinco, você não pode usar isso. Aí, isso tudo é coisa que ele pode fazer. Brinco, deixa lá guardado. Calça, eu ponho um vestido e vou para a igreja de vestido e uso a calça no outro dia. Cortar o cabelo, não posso mais, não deixa ele crescer. Então, aí vem aquela pessoa, aparentemente, toda adequada à doutrina da igreja. Porque ela vem para a igreja, e quando ela chega em casa, ela espanca o seu filho, ela xinga o seu filho, ela ameaça o seu filho, ela amaldiçoa o seu filho. Então, o que adiantou? O processo humano
de tentar mudar a pessoa aparentemente. Então ninguém consegue mudar a si mesmo, porque aqui Jesus está ensinando que a mudança não é um processo humano, a mudança é um processo, é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo na vida do seu marido, é o Espírito Santo na vida da sua esposa, é o Espírito Santo na vida do seu filho, é o Espírito Santo na vida da sua filha, é o Espírito Santo na sua casa, é o Espírito Santo no seu casamento, é o Espírito Santo no seu dia a dia, é o Espírito Santo no seu caminhar, é o Espírito Santo no seu andar, é o Espírito Santo no seu falar. Aí vai mudando a sua vida, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Eles obedeceram, encheram a talha. Aí Jesus, depois que as 6 talhas, estavam cheias, Jesus falou assim: olha, leva lá para o mestre Sala, que é o que cuida da festa. Leva para ele lá e apresenta a ele essas 6 talhas. Aí eles vão trazendo a talha, que lá estava cheia d'água, mas quando eles vão levando, ela já vai sendo transformada. Deu para entender? Aí nós temos o quê? Uma ação. Eu creio que Deus transformou minha vida, então eu vou andar como novo homem, como nova mulher, vou andar como novo pai, vou andar como nova mãe, porque eu tenho certeza que Deus transformou minha vida. Aí você começa já a dar os passos de vida transformada. Quando o mestre Sala recebe aqueles 6 homens, cada um com uma talha, olha, aquele moço lá mandou que o senhor experimentasse isso aqui. Aí ele pegou uma caneca, enfiou na talha, e eu aproveito. Aí ele bebe e fala: olha que coisa, que vinho extraordinário. Preste bem atenção nisso agora. Que vinho extraordinário. Eu não estou entendendo. O que o dono fez, o dono da festa? Nas festas dos homens, presta atenção agora. Na festa dos homens, eles oferecem o vinho bom primeiro. Depois que a pessoa bebeu bastante, eles oferecem o ruim, para a pessoa não perceber que aquele vinho é inferior, é aguado, não é puro mais, é aguado. E aqui, esse homem deixou o melhor por último. Está dando para você entender o que Deus quer nos ensinar aqui? Satanás sempre mostra as coisas bonitas primeiro, e depois você vai ver o preço que vai ser cobrado de você por aquela coisa que você achou que era bonita. Eu saí de casa agora e foi postado há umas 3, 4 horas atrás. Não vou falar o nome dele, porque ele é conhecido. Ele explodiu aí no Brasil e fora do Brasil, cantando. Então ele grava um vídeo agora, há umas 3 horas atrás, e posta e fala assim: olha, o vício escraviza a pessoa. Aí alguém coloca uma mensagem assim: fulano de tal está parecendo que está com mais de 60 anos de idade, porque o vício que ele está ingerindo, que ele chamou que está de Senhor, que ele chamou de Senhor, ele falou assim: ó, o vício escraviza a gente. Então o vício que ele está usando é senhor da vida dele, e o levou a triplicar a sua idade. Ele está parecendo 3 vezes mais velho, porque o vício está detonando com a sua vida, e ele já está sozinho, isolado, abandonado.
se afundando no vício. Ele não fala que tipo de vício que é, mas vício, qualquer vício, chama-se defeito. Vício, não existe vício bom. Ah, pastor, aquele vício ali, ele é um vício bom. Não existe vício bom. Olha no dicionário para você ver o que significa vício. Defeito. Vício é defeito. Tem uma pessoa que postou aí que não merece ser chamado de pastor. Ele postou um monte de adolescentes assentados numa cadeira com a Bíblia aberta, simulando o uso de entorpecentes, e colocou assim: esse vício é bom. Não existe vício bom. A Bíblia não vicia, a Bíblia é pão, a Bíblia é comida. Ninguém vicia em comida. A pessoa tem necessidade de comer. Comer não é vício. Comer é se alimentar para viver. Então essa pessoa, ela desvirtualizou a palavra de Deus. Então essa pessoa não merece crédito. Se eu sou pai de uma daquelas adolescentes, eu o processava. Eu o processava. Porque ele fez apologia às drogas usando menores. Nem maiores podem fazer apologia à droga porque é crime. E muito mais agora usando menores. Então você tem que ter cuidado até onde você vai. Até o que as pessoas fazem com seus filhos. Quando você pensa que lá na igreja está tudo certinho com ele, você tem que tomar cuidado. Tem que estar diante dos seus olhos. O que estão fazendo com seus filhos? Não vai deixando isso sozinho, não. Fica de olho. Está na rede social, já estou encerrando. Está na rede social para quem quiser ver. Uma menina de aproximadamente 9, 10 anos. Ela chega numa loja para comprar um negócio. Parece que é uma loja de doce. Aí ela compra, mas tem um cara numa varanda com o celular e com a porta do carro aberta. E outra pessoa no volante do carro. Aí a moça logo percebeu que tinha uma coisa errada. Aí a moça acabou de comprar e ela bate o olho. Aí quando o rapaz vê que ela está chegando na direção do carro, ele vai, ela sai correndo da loja e vai lá e põe a mão no ombro dela, passa na frente dele, põe a mão no ombro dela e sai. Aí ele fica vendido. Ele perdeu e entra no carro. Aí ela leva a moça na frente e volta, corre e pega o celular, porque ele virou o carro lá, porque ele queria pegar a moça. Ele queria pegar a moça, já empurraram dentro do carro e desaparecer com ela. Aí ela conseguiu salvar a moça. Aí ela vê que eles viraram lá e voltaram. Ela pegou o celular e fotografou o carro deles. O irmão foi comprar um negócio na esquina. Não deixa o seu filho ir sozinho, porque em 10 metros muita coisa pode acontecer com ele e você não vê. Já vou encerrar. Um casal foi para a praia esses dias aí estava tudo bonito. Vamos tirar uma foto aqui para guardar para nossa lembrança na praia. Subiram numa pedra, viraram as costas para o mar, e a pessoa estava lá com o celular para filmar. Veio uma onda muito grande, jogou por cima deles, levou eles para o mar. Irmãos, é uma tristeza. Você só via a cabecinha deles assim tentando salvar-se. E aí cada onda que vinha maior do que a outra, e não teve jeito. O casal morreu afogado por causa de uma foto. Longe do mar, longe da água, na pedra, mas a onda que veio grande e lambeu eles fora do mar, jogou ele dentro do mar. Aí você vê aquelas duas cabeças assim tentando se equilibrar na água, mas a força da água era muito grande. Aí você via assim as cabeças desaparecendo. Muita tristeza.
Então, irmãos, num minuto para o outro, muita coisa pode acontecer. Então, olha, fala para o seu filho assim: olha aqui, ó, estou de olho em você. Ah, entrou para o quarto sozinho, fechou a porta? Não fecha a porta. Mãe está de olho em você, não fecha a porta. O que você está vendo aí? Se for possível, pega o celular dele, põe a senha. Porque senão, olha, eu vejo as crianças estão mais espertas do que a gente. E eu não sei mexer no celular. Às vezes tem pessoas que mandam mensagens no celular, e aí eu não consigo colocar vírgula, eu não consigo colocar, como é que chama aquela setinha de bada? Não consigo colocar 2 pontos, não consigo colocar, acho que só interrogação que eu consigo colocar. O resto, vírgula, não consigo colocar, nada. Então fica tudo emendado direto. Então quem vê minha resposta, aí já pode ficar sabendo: pastor não sabe mexer com o celular. Essa pode falar, ele não sabe mexer mesmo. Agora, dá na mão de um pequenininho para você ver. Ô tio, vô, aqui ó, aqui, já entrei no joguinho aqui, eu nem sei por onde entra. Eu só sei ligar e desligar. Não sei nem entrar em Instagram, só Facebook e YouTube. Mais nada. Entrega na mão do seu filhinho para você ver como é que ele dá um show. Ele põe tudo em funcionar. E aí é a hora que é o perigo dele entrar no submundo da rede social, no submundo virtual, onde ensina a fazer arma, onde ensina a matar, onde ensina a morrer, onde ensina a suicidar, onde ensina a usar droga, onde ensina a prostituir, onde ensina a mentir, onde ensina a enganar, onde ensina tanta coisa errada. Então, olha, amém? Amém? Eu já encerro para orar para você. Não esqueça, Satanás sempre oferece uma coisa boa e depois vem a dor e a lágrima. Jesus, quando ele oferece, ele sempre oferece o melhor, do começo ao fim. Deu para você entender? Jesus não tem assim: olha, eu vou te alegrar agora, mas depois você vai sofrer e depois você vai alegrar de novo. Não. Toda luta que a gente passa, ela não se compara àquilo que está esperando por nós. O que está nos esperando é maior e melhor do que a lágrima que você derramou hoje. É melhor do que qualquer dor, qualquer sofrimento que você tenha passado na sua vida. Aleluia! 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 Então Jesus ensinou que quando ele faz uma coisa, ele faz tudo do bom e do melhor para os seus filhos, para aqueles que o procuram. Ele não vai dar uma coisa boa e depois uma coisa ruim no fim. Ele vai dar uma coisa boa no começo, vai dar uma coisa boa durante, e ele vai dar uma coisa boa no meio, e vai dar uma coisa boa no fim. E reinaram com o Senhor para sempre. Está dando para você entender? Agora Satanás, ele apresenta uma coisa boa e depois no finalzinho é destruição, é lágrima, é sofrimento. Pensa bem nisto. Ele deixou o melhor por último. Sempre todo mundo oferece o melhor primeiro e depois o ruim, mas ele aqui ofereceu o melhor por último. Está diferente. Isso mostra que as coisas do mundo, elas parecem boas no começo, mas no fim é dor, sofrimento e muita lágrima. Que Deus nos ajude, que você, todos nós, criamos que o processo de mudança
de transformação começa na obediência, começa quando nós permitimos que Deus transforme a nossa vida, e todos nós temos acesso e direito a uma segunda chance. Amém? Então que eu e você possamos guardar essa ministração de hoje e saber que Deus sempre tem o melhor, sempre tem o melhor. 2:10 aí. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então oferece o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Isso mostra que Deus, Ele dá do começo ao fim o melhor para nós. O que a Bíblia diz? Se creres e obedeceres, comereis o melhor da terra. Tudo que tem de bom é para nós. Ah, mas pastor, eu estou sofrendo uma adversidade. A adversidade todo mundo sofre, o cristão, o ímpio, todo mundo passa. A chuva cai sobre maus e bons, a tempestade vem sobre maus e bons, justos e injustos. Então, isso aí todo mundo passa. Nós estamos vivendo num mundo de trevas. Agora, isso aí não é sofrimento, isso aí é ensinamento, aprendizado. Não veja a adversidade como luta, como prova, mas veja como ensinamento, como pedagogia, como ensino para a nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus.